Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu tenho um enorme prazer de estar aqui sentado nessa cadeira, numa quinta-feira em Belo Horizonte, onde o frio está indo embora, mas eu estou aqui e junto de convidados, junto de equipe, mas para gravar mais um episódio do nosso Jornada Cast. Nosso objetivo aqui é servir nosso conhecimento, compartilhar nossas experiências com seres comuns, mas que possuem histórias que certamente se transformam em grandes testemunhos. A cada momento que eu sento aqui nessa cadeira amarela, que eu tanto brinco, que eu brinco com os convidados, falo, a cadeira é meio ruim, mas é porque ela está de acordo com o cenário. Mas brincadeira à parte, toda vez que eu sento aqui, eu saio diferente. Uma das melhores formas que a gente tem de melhorar o nosso ser é escutando outras histórias, e muitas vezes as histórias estão dos nossos lados mesmo, né? Pode estar no livro de alguém que é muito famoso, mas muitas vezes pessoas do nosso lado que já nos inspiram muito. Bom, eu vou bater um papo hoje com uma pessoa que eu encontrei na montanha. E depois de encontrar na montanha, temos amigos em comuns. E aí você vê a criatividade de Deus, né? Hoje eu vou bater um papo com um homem de Deus, literalmente, um pai, um marido, um psicanalista, um pastor. Hoje eu vou conversar com o Euler Oliveira. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Fernando. Você falou tanta coisa de mim aí, meu irmão, que até eu menti, viu? Mas o Euler é um cara que realmente está aqui à disposição. Te agradeço por essa oportunidade. É uma honra estar aqui no Jornada Cast. Eu tenho certeza absoluta que Deus preparou esse momento aqui e que vai ser uma noite, um dia bem abençoado, né? Estou à sua disposição. Bora! A oração que já foi forte demais, vocês não estão entendendo nada. Então, quem estiver assistindo aí, sugiro que continue. Meu irmão, vou te dar algumas lembranças. Essa bolinha aqui é uma bolinha que ela é entregue para quem tem ansiedade ficar apertando, mas ela tem esse sentido funcional, mas ele tem esse sentido representativo também desse projeto nosso, que é o Por Amor e por Vidas, que a gente sempre fala que por amor é por Jesus, a gente tem que fazer as coisas por amor, né? Ele entregou a vida por nós, fazer por vidas, que é o ID, e para a gente poder fazer isso, a gente tem que permanecer, orar, estar em retidão todo dia, né? E essa bolinha, para a gente, ela é verde-limão, porque ela vai alcançando os lugares no meio da escuridão para que deixem as boas obras brilharem, para que todos saibam o Pai Celestial que temos. Então, Amém. por isso do amarelo. E aqui um livro só de recordação para você, que é um livro cera aí, que eu escrevi com 28 para 29 anos, e pode ser que a gente fale alguma coisa dele, e já starto junto com você perguntando assim, quem é esse ser que está aí? Rapaz, esse ser aqui é um ser improvável. Eu gosto de dizer, obrigado pelos meus presentes, pode ter certeza que eu vou ler o livro, gostei muito do tema e principalmente do nome. E eu tenho certeza que vai me engrandecer. Mas o Euler é uma pessoa que foi moldado pela vida, sabe? Eu me achava muito, Barreiras. Eu sempre me achei. Eu tive a oportunidade, né, de, desde jovem, galgar objetivos que eu queria. Tanto na minha vida esportiva quanto na minha vida corporativa, sabe? E achava que aquilo bastava. Achava que aquilo era suficiente para mim, que se eu tivesse algumas coisas que eu queria ter como critério, isso era bom. Mas com 40 anos de idade eu descobri que eu não era nada, que eu era realmente uma pessoa imperfeita, uma pessoa que tinha que aprender demais, uma pessoa que estava sendo moldada. Mas para que essa moldura, né, para que eu fosse realmente transformado, tinha que ter uma coisa que era de suma importância, que era eu deixar isso acontecer, né? Eu sempre tive no controle, né? Eu, com 23 anos de idade, eu já era gerente regional de um laboratório farmacêutico. Por isso que eu te falo, mesmo sem conhecer Deus no início, eu já tinha a certeza que era Ele que cuidava de mim, sabe? Eu casei, comecei a morar junto com a Raquel, minha esposa, a gente tem 24 anos de casado, e Uau. 20 e 27 anos que a gente está junto. De 20 para 21 nós começamos a morar junto. Então, consegui várias coisas, que talvez o dinheiro, a minha capacidade, os meus talentos eu conseguia. Mas faltava uma coisa que hoje eu tenho ela e que não largo nada por ela, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, com 40 anos, eu precisei entender que eu ia ser moldado,
que talvez naquilo que realmente era importante, eu era uma criança. Tanto é que deixa eu te contar essa história aqui, que é muito interessante, e o Espírito Santo falou muito com ela. Eu, quando fui a primeira vez, me predispus a conhecer Jesus, né? Ir num local para realmente conhecê-lo, né? Eu vim de um lar católico a vida inteira. Meus avós, minha mãe, meu pai eram católicos, mas aquele católico que nunca praticou nada. E eu não gostava da figura chamada pastor. Nunca gostei. Nunca gostei do vínculo evangélico. Todas as vezes que uma pessoa falava assim, eu sou evangélico, uma coisa que eu sempre tive, que meu pai e minha mãe me ensinaram, era educação, mas eu era até mal educado com essas pessoas, sabe? Mas eu entendi que talvez aquilo ali já era alguma coisa que estava acontecendo, que era uma tentativa do inimigo de bloquear alguma coisa que eu precisava acessar. Mas eu fui num culto uma vez, assisti o culto, prestei bastante atenção, mas quando eu cheguei na minha casa, minha esposa perguntou assim para mim, e aí, Euler, o que você achou? Aí, Fernando, eu soltei, falei assim, aquilo é um arrogante, aquilo se acha melhor do que os outros, aquilo está querendo fazer isso só por dinheiro, aquilo está fazendo aquilo só para conquistar os outros. E naquele momento, pelo que eu conheço da Raquel, minha esposa, ela falaria o quê? Euler, isso é você que é desse jeito. Não, ela só falou assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu vejo, hoje eu entendo exatamente que era já o Espírito Santo agindo na vida da minha esposa. 7 dias depois, ela estava se arrumando e falou assim, Euler, vamos na igreja? Eu falei assim, mas você está arrumando para ir na igreja? Ela, tô. Eu falei assim, então eu vou com você. Só que nesse intervalo de 7 dias, eu precisei buscar um carro num lugar e eu estava com uma cabeça muito, sabe, várias coisas acontecendo na minha vida profissional, no meu relacionamento, um monte de coisa. Ela falou assim, deixa que eu te levo lá para buscar o carro. Eu falei, não preciso de você não, eu vou de ônibus. Nem sabia como fazer para pegar ônibus, irmão. Saí lá do Belvedere para ir lá no Cidade Nova, não tinha nem ideia de como que ia pegar um ônibus, mas falei assim, aquela sensação de arrogância, né? Não, eu não preciso. E fui. Quando eu entrei para dentro desse ônibus, entrei lá no fundo, Fernando. E é uma história que eu quero te falar que faz muito sentido para mim. Entrou um evangelista dentro desse ônibus. Aí na hora que o cara já começou a paz do Senhor, eu já falei assim, meu Deus, me acharam. Olha, esses caras estão me seguindo, só porque eu fui na igreja, esses caras estão me seguindo agora. E aí o rapaz chegou para mim, eu falei, não tenho nada não. Ele falou assim, não senhor, não estou te pedindo. Não quero te pedir nada, só quero te entregar aqui. E falou dessa forma, e foi Deus que pediu para te entregar. Pô. Eu falei assim, rapaz, por mais mal educado que eu queira ser com ele, por mais que eu não queira o escutar, quando ela fala assim, Deus pediu para te entregar, ele não quer dinheiro, não quer nada, eu peguei aquilo. E logo na descida do ônibus ele desceu e aquilo ficou na minha mão. Você não acredita, irmão, era uma história em quadrinhos. E o texto falava assim, Jesus acalma a tempestade. Esse era o tema daquela história em quadrinhos, sabe? E aquilo me chamou muita atenção, né? E eu fiquei refletindo, falei, o que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui? O que é isso? O que está isso? E aí, mais para frente, o Espírito Santo, depois da minha conversão, depois do meu batismo, no meu secreto, ele me falou. Ele falou assim, eu perguntei, Espírito Santo, aquele foi um momento tão impactante, o que era que você queria falar comigo? Ele falou assim, é porque você sempre se achou demais. Uau! Você pode ser um bom profissional, você pode ter sido um bom atleta, você se julga até um bom marido, um bom pai. Mas se tem uma coisa que você não sabe, que você ainda é criança, é no mundo espiritual. E para falar com criança, a gente fala em história de quadrinhos. Uau! Rapaz, aquilo foi como, sabe, uma pancada em mim, e eu falei assim, realmente, é isso. No mundo espiritual, no conhecimento realmente dessas coisas que importam, que vão fazer com que eu, através da minha família, a gente consiga legados para gerações e gerações, eu ainda sou uma criança. A Bíblia mesmo fala, né? Eu queria até te dar um alimento sólido, mas você ainda está bebendo leite. Acho que nem leite eu não dava conta ainda, eu ficava era no colostro, porque eu não sabia nada, não entendia de nada. E aquilo foi muito forte que aquilo me fez, eu vou procurar, eu vou atrás. E foi aonde eu comecei a mergulhar, né? Eu converti com 40 anos de idade, mas com meses eu já estava fazendo seminário teológico, eu já estava me dedicando, me esforçando para conhecer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade foi muito forte na minha vida, na minha casa, tanto é que eu, a Raquel, o Bernardo e o Rafael, meus 2 filhos, todos nós convertemos juntos.
E para a honra e glória do Senhor, eu posso falar que hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor, e isso é uma coisa que a gente vive todos os dias das nossas vidas. Então esse é o Euler, o cara que está sendo moldado. Você tá doido? Quem está assistindo aí, podemos encerrar aqui, mas, cara, é maravilhoso de ver isso, porque é tão bonito ver a sua empolgação de contar, porque eu também conto, assim, da maneira empolgante. Também não gostava de crente, a gente estava conversando aqui um pouquinho no Sim. bastidor, né? Eu também morri com 40 anos, escrevi isso no livro, foi lá com 28, eu falei, cara, 40 anos eu morro. E aí a gente começa a observar a arquitetura de Deus, a engenharia de Deus, os connecting points de Deus, mas você usou uma palavra para mim que é muito forte, cara, que é presença. Os próprios fariseus tinham a presença e não aproveitaram da presença, né? Eu acho que isso é o que tratam as pessoas, assim como eu, você, que viemos de lar cristão e tudo, de olhar por uma religiosidade. As pessoas não imaginam que aí no Euler tem um pastor, um cara que é pai, marido, psicanalista, e eu vejo que a presença significa viver o evangelho, né? Assim, diariamente a gente viver isso. Minha casa, eu e nossa casa, serviremos ao Senhor aí o tempo inteiro. É bonito demais de ver isso. E para quem estiver assistindo, antes desse Euler de 40 anos, possivelmente sairá igual a grande parte dos jovens, grande parte das pessoas que não nasceram em lar cristão, né? E que tiveram ali a sua vida, seu testemunho de vida mesmo, de festa, de tudo e tal. E o que você aconselha para os jovens hoje, cara? Eu já vou entrar um pouquinho no tema que a gente vai abordar, que já já a gente fala de casamento, relacionamento e tudo, mas que estão vivendo um pouco esse conflito, né? Tá indo lá para o carnaval, tá indo lá para a festa. O que você tem visto hoje, o que você aconselha? Tá. Vamos lá, Fernando. Uma das coisas que a gente precisa trazer para a realidade, por que o Euler, e acredito que você também, e várias outras pessoas que eu conheço, pessoas que eu já atendi no gabinete pastoral, pessoas que eu atendo no meu consultório, pessoas que às vezes no momento do jantar de confraternização conversam alguma coisa comigo. Por que as pessoas têm uma dificuldade, e agora vamos falar exatamente sobre o Evangelho? Porque elas não conhecem. Essas pessoas não conhecem. Vou te usar um exemplo aqui. Não sei, tá, Fernando? Você trabalha com criptomoedas? Não, mas invisto. Você investe. Uhum. Mas você pegou alguma pessoa que tinha um conhecimento para te auxiliar? Sim. Ok. Você faz alguma atividade física, por exemplo, assim, parapente? Você já fez? Nunca fiz. Nunca fiz. Mas se tivesse uma pessoa que tem conhecimento para te auxiliar? Perfeito. Eu teria coragem. Você teria coragem. Né? Por exemplo, eu também nunca fiz parapente. Eu não aplico em criptomoedas. Mas tem áreas na minha vida que eu tenho conhecimento. E nessas áreas que eu tenho conhecimento, eu tenho a liberdade, a ousadia de talvez dar passos maiores. E por que a grande maioria das pessoas não tem essa vontade, essa ousadia ou interesse de procurar sobre o Evangelho ou por várias outras situações que trazem para dentro da nossa casa? Biblicamente a gente traz isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não conhecem o Evangelho, não estão procurando o Evangelho porque elas não conhecem o Evangelho. Talvez o Evangelho que mostraram para elas são evangelhos que são mais aquelas coisas que mais vão afastar do que atrair. Se eu uso o exemplo dos fariseus agora, é muito mais fácil o quê? Eu praticar, eu ter uma vida de secreto, ou viver de quê? Numa ilusão que é o quê? Talvez encenar. O que o fariseu fazia era encenar. Porque ele sabe que é mais fácil encenar do que praticar. É muito mais fácil ser um artista, uma pessoa que traz um personagem, do que eu praticar. E é isso que Deus tem me confiado, é isso que Deus tem falado muito ao meu coração nessa conversão. Ele me trouxe um ministério muito específico, né? É uma coisa que também me chama muita atenção. O nome Euler, eu sempre acreditei que era um motivo. Eu cheguei para os meus pais um dia e falei assim, pai, por que eu chamo Euler? E ele falou assim, filho, é porque já teve um candidato político que chamava o Euler Bentes Monteiro.
Ah, teorema de Euler da matemática, né? A família dos meus pais, da minha avó, veio da Alemanha, eu achava que era por causa do alemão. Mas não, eu descobri depois que eu converti. O significado bíblico de Euler é oleiro. Uou! E quando eu descobri aquilo, eu entendi qual que era o meu chamado. Que era aquela pessoa que estaria ajudando o quê? Pessoas a serem moldadas. Mas o Espírito Santo naquela mesma hora falou assim, meu filho, você não pode ser um oleiro se primeiro você não passar pelo oleiro. Uau! Né? E a gente vê um vaso por fora. Mas um vaso para ser moldado, não sei se você já teve oportunidade ou não, depois você entra aí no YouTube, procura também, viu, irmão? Como que faz um vaso numa olaria. Você vai ver, ele enfia o dedo, ele enfia, molda lá dentro. Então, muitas das coisas a gente precisa fazer isso, precisa tirar de dentro. E isso que é o papel que a gente faz. Então é isso. Talvez, Fernando, o maior conselho que eu daria para as pessoas é isso. Vai conhecer. Você só pode julgar, você só pode falar, você só pode questionar quando você tem conhecimento sobre aquilo. E muitas das vezes as pessoas estão deixando de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus justamente por isso, porque não tem conhecimento. Ou então, talvez, esse conhecimento vai confrontar. E que vai, né? Não, deixa eu te falar uma coisa. Vai ser confronto. Não tem jeito de você cruzar Jesus Cristo no seu caminho se não houver confronto. Abrir mão do meu eu, abrir mão da minha vontade. Com os 40 anos eu tive que abrir mão de muitas vontades que eu tinha. Até hoje eu tenho que abrir mão de muitas vontades, mas eu sei que aquilo é para um bem maior. E é isso que a gente faz. Então eu acho que conhecimento, procurar saber, né? Tem várias informações, você só não vai procurar, irmão, onde você sabe que não vai ser tendencioso a um lado. Mas você tem. Quem não tem uma Bíblia em casa? Não custa você pegar lá, vai ler, sugiro até você, se começar, eu não sei como começar, começa nos evangelhos, vai conhecer de Jesus, vai entender quem que era esse cara. Quando você conhece quem é Jesus, você fala assim, meu, esse cara é muito incrível. E foi assim que foi a minha jornada, foi assim que foi começando, foi assim que eu consegui fazer com que os meus filhos também criassem o que? Interesse, né? Quando a gente converteu, o Bernardo estava com 11 para 12 anos, o Rafinha não tinha nem 6 ainda, mas foi isso, falando assim, olha, deixa eu te contar essa história, e aí vai gerando esse conhecimento, vai gerando esse desejo, e coincidentemente, vai fazendo muito sentido para as nossas vidas, né? Eu falo e brinco que tudo que Jesus passou aqui na Terra, em algum momento nós vamos passar. Então talvez ali você vai ver alguma coisa que você já passou, alguma coisa que você já vai se preparar para o futuro. Então é isso, conhecimento. Conhecer sobre o evangelho, conhecer sobre coisas, conhecer sobre relacionamento, que é uma coisa que Deus tem nos pedido para trabalhar muito, né? E buscar a presença. Buscar né? a presença. Buscar né? a presença, que foi a palavra que você colocou. Enquanto você estava falando aí, eu estava refletindo aqui sobre Bíblia, né? Assim, Bíblia, não me entenda mal quem estiver assistindo, é um livro difícil de entender. E eu Você não entende ele. O que você acabou de falar é um livro. As pessoas precisam entender que é um livro. Perfeito. Por quê? As pessoas precisam entender por quê? Porque elas acham que é exclusivamente escritos religiosos. Perfeito. Quando a pessoa acha que é um escrito religioso, ela já cria o quê? Uma aversão. Quando ela entende aquilo como um livro, ela começa a gerar interesse. Todo mundo lê livro sobre vários temas. Por que você não vai ler um livro, talvez, que vai te falar sobre a história de como foi criado tudo? A gente procura informação sobre tudo, irmão. A gente procura hoje, e está tudo bem, né? A gente sabe da inteligência artificial. Eu procuro várias informações no chat GPT. Pô, mas por que eu não posso procurar na Bíblia? Eu faço mentoria sobre todas as áreas da minha vida. Eu invisto sobre todas as coisas, mas por que eu não posso investir sobre uma coisa que foi o início de tudo? Ah, mas eu não concordo que é. Foi escrito pelo homem. Foi escrito pelo homem, é a história do Big Bang. Tudo bem, irmão, não tem problema. Você tem conhecimento sobre essa área? Então eu quero te sugerir, vai lá conhecer sobre a outra, que talvez você tenha até questionamentos maiores para você ter. Eu gosto de falar isso. Eu só posso falar de uma coisa que eu conheço. Eu não posso falar nada de criptomoeda. Eu não conheço nada. Não conheço nada.
Então eu estou te falando, uma pessoa que também não conhecia nada do Evangelho, mas quando conheceu se apaixonou e entendeu que muitas daquelas coisas que precisavam ser conectadas, eu gosto de usar esse exemplo, sabe? A Bíblia sempre tem a peça que falta no quebra-cabeça. Sim. Sempre tem. Sempre tem a peça que falta no Tem um amigo quebra-cabeça. que fala que na Bíblia tem receita de bolo, né? Assim, tem tudo, né? Assim, tem tudo na Bíblia, a gente consegue ter esse acesso e é um conhecimento de graça. Assim, não foi de graça. Perfeito. Para Mas é a nós, graça. o nosso acesso É. é pela graça e pela misericórdia. É. E ele nos deixa uma história que muitos acham que é história, mas que é o nosso maior exemplo de liderança que já existiu. E enquanto você estava comentando, cara, assim, eu comecei a ler Bíblia e não entendia. É difícil, às vezes você não tem instrução, não tem uma pessoa para poder te ajudar. Geralmente começa a ler ali Salmos, ou até vai lá em Gênesis, começa, fala, poxa, mas você citou um negócio que é muito interessante. O que me converteu foi quando eu comecei a ler os evangelhos. Eu falei, então quer dizer que ele desceu mesmo e veio, e aí as coisas começaram a fazer nexo. Por quê? Porque aí você começa a entender mesmo que a sua onipresença, onipotência, onisciência, ela foi para nos salvar aqui, mas que ele foi ser, entre aspas, comum entre nós, né? E isso é bonito demais, porque realmente isso fez muita diferença para mim. Não o Antigo Testamento, claro que depois estudar e tudo, mas o Novo dali para frente é o que me startou. Enfim, então quem estiver assistindo, acho que esse daí é um conselho para nós. Eu te cortei, você ia comentar alguma coisa? E você comentou e falou sobre isso, né? Que aí eu quero te falar também e te mostrar, porque talvez possa ser a dor de muitas pessoas. Por que o Euler não gostava dos evangélicos? Eu preciso ser sincero com isso, sabe, Fernando? Eu achava, com todo amor, com todo carinho, coloca um amor no meu coração, nas minhas palavras. Eu achava um povo feio, eu achava um povo mal arrumado, um povo que só reclamava. E aí, quando eu fui procurar e conhecer da Bíblia, eu fui lá e procurei, irmão. A Bíblia fala assim, Jesus Cristo fala assim, ó, no mundo passará por aflições. Ele não falou que você não iria passar. Vai ter aflições. Mas teve uma coisa que a grande maioria dos evangélicos esqueciam. No mundo passará por aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Vai ter dificuldade, tenha bom ânimo, mas você vai vencer. E o bom ânimo fala sobre alegria. O que eu mais vi eram pessoas que falavam que caminhavam com Jesus, que eram discípulos de Jesus, que estavam na igreja, que louvavam, que faziam tudo, mas que não tinham alegria. É condicional. No mundo, mas tenha bom ânimo, tenha alegria. Aí você vai vencer o mundo. Você só vence se você tiver alegria. E muitas dessas pessoas talvez não faziam. Então, uma das coisas que eu mais falo hoje, né, que eu tenho mostrado é isso. A gente precisa ter alegria na nossa vida. No nosso relacionamento você precisa ter alegria. Na sua vida com Jesus você precisa ter alegria. No seu trabalho você precisa ter alegria. O que você fizer, tenha alegria, que vai ter dificuldade, mas você vai vencer. A presença de Cristo, a presença do Espírito Santo, aformoseia o rosto, te dá alegria. Traga à memória aquilo que te traz esperança. A grande maioria das pessoas, agora a gente já vai entrar também um pouquinho, talvez, né, na questão emocional, na questão de como funciona o nosso cérebro, né? A Bíblia fala assim, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. As pessoas só trazem para o dia a dia delas as coisas ruins, os problemas, as frustrações, os gatilhos emocionais negativos. Começa a trazer aquilo que vai te trazer ânimo, que te traz esperança. Aí você vai vencer o mundo. Relacionamento mesmo é uma área que a maioria das pessoas, você chega, já vi isso em atendimentos. Ah, qual é o problema lá na sua casa? Meu marido. Aí você pergunta para o marido, qual que é o problema na sua casa? Falta de dinheiro. Ninguém traz para dentro de si e fala assim, não, o problema sou eu. O problema sou eu que não estou sabendo lidar com as situações. O problema sou eu que não estou sabendo lidar com as minhas finanças. O problema sou eu que eu estou priorizando mais o externo do que a minha casa. Irmão, não vai dar certo. Aí se você traz a esperança e vê que o maior projeto de Deus na Terra é a família, você fala assim, opa, tem uma chave poderosa aí de Deus. Se o maior projeto de Deus é a família,
significa que ele é o quê? Um avalista. Eu gosto muito de usar esse termo, né? Teve um dia que teve uma pessoa que estava na minha frente, estava conversando com ele, atendendo, aí ele falou que ele era corretor de imóveis. Eu falei assim, meu irmão, quando um avalista assina e o responsável pela compra não paga, quem resolve ele? Quem assinou como avalista? Eu falei, pois é. Quando você faz a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, você segue o que ele está te direcionando, ele é seu avalista. Você tem o direito de bater lá e falar assim, me ajuda. Uau. E muitas das vezes o que a gente faz? A gente quer resolver com as nossas forças, com os nossos braços. A gente procura de tudo, menos a presença. E a presença que transforma, a presença que faz com que eu tenha mais discernimento, a presença que faça com que eu tenha mais ousadia ou que eu me contenha. Por quê? Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz é falar com os nossos corações. Ele fala o tempo todo, Parreiras. Fala o tempo inteiro. Talvez a gente que não está atento. Mas que ele fala, ele fala. Perfeito. Essa questão de falar, né? A gente fica assim, poxa, eu preciso escutar uma voz. Meu irmão, é a sua voz. Né? Ele vai te dar um recado, ele vai conversar com você o tempo inteiro. Mas as pessoas ficam, muitas vezes, quando eu falo as pessoas, é uma reflexão nossa, né? Minha mesmo. Mas quando eu estava estudando Abrão e Abraão, por exemplo, e você percebe ali uma vida de 175 anos, enfim, e era uma pessoa que tinha uma conversa, um relacionamento direto com Deus. Ele tem 7 episódios, vamos falar assim, né? Até de letlerrar, sai da sua parentela até colocar o filho. Ele tem 7 episódios ali de conversa, ou de comando de Deus para a vida dele. E ele nunca sabia do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto passo, até mesmo porque se Deus nos conta, a gente desiste no meio do caminho, né? Mas no cálculo matemático, e eu estava te falando isso, que Deus me provou muito da existência dele pela lógica, por ser da área de tecnologia, você para calcular e fala, então peraí, eu estou querendo que Deus fique falando comigo. Mas se eu pegar Abrão e Abraão, viveu 175 anos. Se Deus teve 7 episódios na vida dele falando, se eu dividir isso, a cada 25 anos Deus falava comigo. E muitas vezes a gente quer um negócio para ontem. A gente quer o imediatismo para ontem. E hoje a gente tem, pela graça e pela misericórdia, um Espírito Santo maravilhoso, que é o que você falou, falar assim, cara, me ajuda. Ele só está pedindo isso. O nosso maior senso de ousadia é acreditar que a gente tem um pai tão fiel que basta chamar ele, mas vai ser no tempo dele, da forma dele. Né? Você está falando sobre isso, nessa história, né? Esses 7 episódios, né? E coincidentemente o Espírito Santo acabou de falar comigo aqui, sabe? Não é à toa que chama jornada. É uma jornada. Não é no seu tempo. E muitas das vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Deus não fala comigo. A primeira coisa que eu pergunto, com todo o respeito, falei assim, ele não fala com você o que você quer? Ou ele está falando aquilo que ele quer? Que muitas das vezes as pessoas falam assim, eu não escuto a Deus. Talvez você não escuta aquilo que ele queria que você falasse. E ele está falando aquilo que vai te mudar de ambiente, aquilo que vai te expulsar, aquilo que vai geralmente gerar em você um conflito. Muitas das vezes é isso. O oleiro, né? Quer transformar em ouro. Por quê? Recentemente, a gente teve um caso específico, né, que Deus precisou gritar com a minha esposa. Uau, mas Deus gritou, sim, gritou. Por que ele gritou? E aí a gente foi trazer isso, né? Porque Deus fala dessa forma. Por que eu grito com meu filho? Se eu precisar gritar com meu filho, por que eu vou gritar? Porque talvez eu já falei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E ele não está obedecendo. Se você obedece, escuta a voz de Deus rápido, ele não vai precisar gritar, não vai precisar colocar talvez. Porque às vezes, o Fernando, a gente tem muito também aquela falsa ilusão que Deus é só o bonzinho. Não, irmão. Ele é pai. E o pai precisa consertar às vezes. Mas o pai sempre conserta com o intuito de quê? De fazer o melhor para os seus filhos. Mas muitas das vezes os filhos acham que eles são melhores. Quando eu te falei, né, dos meus dons, das minhas habilidades, que eu me achava, acredito isso que seja muito comum no homem, tá? Eu atendo um número muito grande de homens
E eu vejo a dificuldade que o homem tem de mostrar o quê? As suas dificuldades, de se expor, de talvez já ter sido traído, talvez já ter sido exposto. E aí, biblicamente, eu trouxe isso, né? Por isso que eu afirmo, eu sou um cara vulnerável, eu tenho vulnerabilidades, porque a Bíblia fala que é na nossa vulnerabilidade, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, quando você tem a consciência e aceita que você tem dificuldade nessa área, Deus fala assim, agora eu posso colocar a mão. Mas o que a gente tenta fazer? A gente tenta resolver sempre com as nossas habilidades, talvez a gente tenta maquiar, e isso não acontece porque você está só atrapalhando a jornada, você só está atrasando o processo. E muitas das vezes talvez vai ser necessário você parar, respirar, escutar a voz de Deus, entender que aquilo talvez naquele momento vai doer, que naquele momento talvez vai ser complexo, mas que para o futuro, para aquilo que ele tem, como você falou assim, ele deu um passo, cadê o segundo? Não, ele não vai falar. Sabe por quê? Porque se ele falar, irmão, ninguém vai. Ninguém vai. Você desiste. Ninguém vai. Não vai. Eu gosto de uma passagem que tem lá no Getsemane, é Jesus Cristo falando assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua, não a minha vontade. Se a gente for olhar na carnalidade de Jesus, ele está falando assim, eu não quero fazer isso. E como qualquer um de nós não faríamos. Pensando em Abraão, com Isaac, vou ter que sacrificar, vou ter que fazer, nenhum faria. Sai dessas terras, deixa tudo para trás. Larga tudo. Larga tudo. Tudo que você fez, que você já construiu, isso já aconteceu comigo. Deus já tem que largar tudo, mas eu falei assim, mas Deus pediu, Deus mandou. Se ele mandou, é porque ele sabe que o futuro é melhor. E você quer ter um filho, né? Você tem um sonho grande, né? Mas eu não posso ter esse sonho. Pode. E o mais interessante, né? Que aí por isso que a gente tem que estar muito atento. Por isso que eu falo que o conhecimento fala. Se Deus te fala uma coisa, ele não vai ir contra a sua palavra. Ué, mas peraí, você está mandando eu sacrificar meu filho, sendo que você falou que eu ia ser pai de multidões? Opa, então tem alguma coisa aqui que pode me trazer o quê? Esperança. Traga à memória aquilo que te traz esperança. E aí a gente vai indo, né? Eu acho que a Bíblia é uma das coisas mais fascinantes do mundo, porque ela realmente se completa em todas as coisas. O grande problema hoje, que eu acredito, a grande maioria das pessoas, e hoje, muitas pessoas, para a honra e glória do Senhor, estão vivendo o Evangelho, mas muitas pessoas estão querendo que o quê? O Evangelho se adapte a elas. Isso não vai acontecer. Nós é que precisamos se adaptar. Eu precisei me adaptar. Você precisou se adaptar. Quantas pessoas eu sei e conheço que precisaram se adaptar? E adaptação dói. Adaptação é sair da sua zona de conforto. A adaptação é você fazer aquilo que você não gostava de fazer, deixar de fazer aquilo que você gostava, mas com um propósito muito maior. E é isso que a gente tem feito, e Deus tem colocado discernimento, sabe? De entender algumas coisas. Eu falo que, eu brinco, né? Que Deus me deu um jeito, às vezes, meio doido de falar sobre a palavra dele, e que às vezes conecta, né? Sim. Às vezes as pessoas começam a compreender coisas que não entendiam. Ele usa os loucos, né? Ele usa. Confundiu os sábios. É isso. Né? Então, se ele usa esses improváveis, que foi o que você comentou, e é isso que me faz viver o Evangelho. Porque não é sobre esse crente que você citou, com amor no coração de ser um povo feio, desleixado, às vezes ter ali uma forma que não era uma forma de viver, talvez era muito mais uma doutrina, é isso que eu via no passado, né? Doutrinado ali, e aí você começa a ter algumas crenças quebradas, falando, cara, legal, cada religião carrega, tem mulher que não pode cortar o cabelo, não sei o que lá e tal, a gente não vai entrar nesse mérito, mas ele foi para a cruz lá e levou tudo. Ele foi lá e derramou o sangue dele para que a gente tivesse uma nova aliança, né? E isso, né, Fernando, é com amor mesmo, sabe? Isso são questões pontuais de homens. Sim. Foram pessoas que resolveram criar essas doutrinas e está tudo bem. Quantas pessoas já foram libertas, salvas e curadas? Mas aquilo para o Euler era uma coisa que afastava. E o Evangelho não afasta, o Evangelho aproxima. Se você ler nas histórias de Jesus, ele estava junto de todos.
Ele sempre se aproximou de todos. Ele nunca fez, não, você não pode, você não deve, é assim que tem que ser feito. Não. Ele fala, se creres, verá a glória de Deus. É só crer. Tenha fé. Tenha fé. É o pai da fé, que a gente estava falando aqui, teve 7 vezes de conversa, vamos dizer assim, com Deus, e foi considerado o pai da fé, o pai de multidões, e teve que colocar o filho para sacrifício. Jesus andava com todos, mas ele permitia até que o poder dele fosse tomado, porque a mulher do fluxo de sangue teve que ter a ousadia o suficiente para poder tocá-lo, e Jesus diz, né, saiu o poder de mim. Ou seja, ela foi lá literalmente buscar aquilo, mas o que fez esse poder sair foi a fé que ela tinha. Tanto que Jesus completa, né, a sua fé te curou. Então, essa ousadia, essa fé, essa presença, por isso que é tão bonito de ver, assim, eu acho que não só ler a Bíblia, mas gosto, por exemplo, do The Chosen, tem um lado mais romantizado, mas o autor dele, o diretor, eu acho sensacional, que mostra esse lado, dizer, comum de Jesus, porque ele veio como comum mesmo, né? E ele nos permite isso, ele nos permite, através da fé, inclusive, a gente ir lá e falar assim, Deus, eu creio tanto que eu vou ir tocar no Senhor para que eu seja curado, para que eu tenha uma vida nova e por aí vai. E tá tudo bem, sabe? Eu adoro The Chosen também, adoro. Só que eu consigo ter uma percepção mais objetiva. Por quê? Porque eu já procurei saber mais biblicamente. Mas talvez para aquela pessoa que nunca leu uma Bíblia, assistir aquilo que vai ser a chama que vai acender ela. A gente precisa entender isso, trazer o evangelho de uma forma acessível. Quantas pessoas, você mesmo compartilhou isso aqui com a gente, eu tinha dificuldade de ler a Bíblia, eu não conseguia entender. Irmão, não é fácil. Pensa lá na sua época de lógica, quando você aprendeu um monte de física, de matemática, um monte de trem, não era fácil, mas você teve que se dedicar, se esforçar. Mas aí talvez tem um livro que te ofereceram e falou assim, olha, esse aqui é mais fácil, acessível. Às vezes você vai comprar uma Bíblia com uma linguagem mais contemporânea e está tudo bem. Aí depois você parte para uma Bíblia de estudo, e aí sucessivamente. E aí eu estava querendo te falar sobre isso, né, de conhecimento, né? Eu casei muito jovem. Deixa eu te contar essa parte dessa história aqui, que eu acho que vai conectar para que a gente entenda. Meu pai casou com 51 anos de idade, Fernando. Uou. 51 anos de idade. Quando eu estava na minha adolescência, eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, me explica. De duas, uma. Você gostava da farra, que eu sei que você gostava, ou então por que você demorou tanto de casar? Ele falou assim, meu filho, que eu entendi. Uma vez meu pai falou assim, para mim construir uma família, eu só posso construir quando eu tiver recurso. E aí eu falei assim, eu só vou casar quando eu tiver dinheiro. Meu pai falou dessa forma. E o meu pai veio de uma cidade do interior, do norte de Minas. Meu pai passou num concurso público e passou na faculdade de medicina, estudando a vela. Eu honro muito essa história dele, sabe? Mas ele falou assim, eu só tenho condição de construir uma família quando eu tiver essa condição. E foi com 51 anos de idade. Só que naquele momento, eu ainda muito jovem, o que meu pai colocou, talvez um gatilho em mim? Que quando eu tivesse dinheiro, eu podia ter uma família. E eu te falei que desde os 18 anos, jovem, na faculdade, eu tive a oportunidade de entrar no laboratório farmacêutico e aí consegui rápido ter dinheiro, ter recurso financeiro. Eu falei, então eu já posso casar, já tenho dinheiro, já posso ter família. Só que não tinha conhecimento do que realmente é um casamento, né? A grande maioria das pessoas estão casando hoje sem ter conhecimento do que é um casamento. As pessoas querem casar por causa de uma festa, talvez o cristão quer casar para sair do pecado, talvez quer casar para ter uma pessoa do seu lado, que é uma pessoa para te ajudar. O casamento não é isso. O casamento você tem que se negar. O casamento você tem que abrir mão de tudo para viver um tempo novo com as pessoas. E que conhecimento que a gente tem para o casamento? Pensa aí, se você for pensar, talvez não na sua história, mas das pessoas que mais circulam de você, que experiências nós temos dos casamentos? Perfeito. A grande maioria das vezes, experiências negativas, situações que a gente não quer repetir, mas de forma inconsciente a gente acaba repetindo.
Ou então, talvez, aquelas pessoas que viram casamentos ruins, casamentos com muitos problemas, que têm aversão a casamento, pessoas aí hoje com 45, 50 anos de idade que não querem casar. Ou que estão em casamentos arruinados, não, né, tem a força de abrir mão mesmo e de falar, cara, eu tô errado, deixa eu consertar isso daqui, né? Muita gente tem até aquela piada, né? Tipo assim, que eu escutei a minha adolescência, a juventude também. Vai casar aí e vem, porque a piscina tá quentinha, mas mal sabe ele o que ele tá passando, né? E eu vejo que é isso, acho que é de fato conhecimento e a busca disso. Tem até uma coisa interessante lá no seu Instagram, a gente entrou nesse assunto. Você é uma pessoa que ajuda muitos casais, né? Eu vejo lá no seu Instagram, famílias e tudo. Eu creio que a maior ajuda que você consegue dar é dentro da sua própria casa, sendo um servo ali do Senhor e tudo, mas você fez um vídeo que me chamou muita atenção, cara, e eu queria te fazer essa pergunta e você explicar para todo mundo, que é que você está com um monte de jovens, assim, e é sobre o casamento perfeito. E aí você pergunta para todo mundo, você fala assim, o que você acha que é o casamento perfeito? E aí você questiona, Jesus não casou? E dali para frente eu não vou contar, deixar que você conte ali, mas esse vídeo me chamou muito a atenção, porque realmente, para quem está lendo, Jesus não casou não, dá meio que um trava-mente, e eu tenho certeza que por trás disso daí tem uma explicação. Sim. Então vamos lá, vamos entender. É porque as pessoas acham que casamento é exclusivamente marido e mulher, e não é isso. Casamento é sacrifício. Se a gente for trazer biblicamente, Jesus era o noivo e a igreja era a noiva. E o que Jesus fez pela noiva? Sacrifício. E sabe o que é o mais interessante? De que Deus nos chama, os homens, quando um homem assume um papel de ser o marido da casa, ser o homem da casa, eles nos chamam na Bíblia de sacerdote. E qual que é o papel do sacerdote? Muitas das pessoas acham que o sacerdote, o homem é o cabeça da casa, o cabeça é o que manda, o cabeça é o que dá a direção. Não, ele nos chama de sacerdote. E o sacerdote, se você for olhar biblicamente, é aquele que oferece sacrifício. E muitas pessoas estão querendo casar sem querer oferecer sacrifício. As pessoas não querem oferecer sacrifício para sua esposa, não querem oferecer sacrifício pelos seus filhos, mas no trabalho ela oferece sacrifício. Dá milha extra, faz a mais. Às vezes, numa partida de futebol, num momento com os amigos, ele quer entregar mais, quer fazer mais, quer se sacrificar. Às vezes até machucou, mas estou me sacrificando. Às vezes chega em casa, do trabalho, cansado, o filho fala assim, vamos brincar, pai, vamos fazer aquilo. Não, estou cansado, pede a sua mãe. O homem está deixando de ocupar o papel dele de sacerdote. Isso é uma coisa que Deus tem pedido muito, porque muito tempo, Fernando, eu deixei de fazer esse papel. Eu não estou falando uma coisa que está só na Bíblia, numa coisa que é uma teoria, que é um método de trabalho, não, é uma coisa que eu vivi. Você foi moldado, né? Não é à toa que seu nome é Euler. Estou falando assim, você passou por isso para você ter conhecimento de causa, né? Eu e a Raquel, eu te falei, 24 anos de casado no papel e 27 anos juntos, né? Nós começamos a morar junto antes, né? Mas quando eu converti com 40 anos de idade, isso nunca tinha acontecido. Com 40 anos de idade, quando a gente descobriu, a gente conheceu o Evangelho, viu o que era, eu e a Raquel separamos. Ficamos 40 dias fora de casa. Por quê? Porque nós entendemos, não dá para a gente viver do jeito que a gente quer se a gente quer viver com Cristo. Nós temos que escolher. Nós vamos ter que abrir mão dessas coisas que a gente tem, dessas bagagens negativas, para viver com Cristo. Ou então, vai ser um para um lado e outro para o outro. Aí a Raquel falou uma coisa na época que eu falei assim, meu Deus, mulher é bom, né? Que mulher tem também um discernimento muito rápido. Eu falei assim, até que enfim nós estamos concordando. E eu não quero ficar com você e você não quer ficar comigo. Eu falei assim, mas uma coisa eu sei que a gente quer, viver em Cristo.
Então uma hora nós vamos chegar. E aí foi um tempo realmente de renovo, que Deus tratou muitas coisas, fez muitas coisas. Eu comecei a assumir realmente o meu papel de sacerdote em casa, não só de pagar conta, de fazer a coisa, para a honra e glória sempre aconteceu, mas principalmente isso, de entender que eu preciso oferecer sacrifício. E aí, Fernando, tem uma outra coisa que é o que Jesus fez. Por isso que eu te falei, Jesus não casou, mas esse sacrifício ele fez. E teve uma outra coisa que Jesus também foi, o cabeça. O que é o cabeça? Muitas das pessoas talvez não estão sendo cabeça da casa delas, porque elas não sabem o que é ser o cabeça. É aquele que está lá na frente? Não. Vamos pensar, o que uma cabeça tem? Tem ouvido, tem boca, tem olhos e tem nariz. O sacerdote é aquele que tem que estar atento às conversas do lado, ouvir por que o filho dele está triste na escola, tem que ouvir o que a esposa dele está precisando. Ele tem que estar com os olhos abertos para entender e ver do lado talvez alguns perigos, ver algumas coisas no futuro, ver coisas que podem ser feitas dentro da casa. Ele tem que estar com a narina atenta para farejar as oportunidades, mas principalmente, o que o homem precisa ser? A boca profética da casa, aquele que declara sobre a casa as bênçãos e as promessas de Deus, aquele que declara sobre a casa tudo aquilo que vai acontecer. E muitas das vezes, o que o homem mais tem feito? Negligenciado isso. Ele não está vendo as coisas. Fala assim, pede que sua mãe olhe. Não consigo escutar agora não. Vê com sua mãe. Não, estou cansado. Pergunta para sua mãe. Ele está tendo o quê? Uma inversão de papel. E isso é uma estratégia maligna. Por que é uma estratégia maligna? Porque uma das coisas que vai fazer com que Jesus Cristo volte é uma igreja sem mácula. E a inversão de papel. A inversão de papel é o homem entregando o seu sacerdócio. Ele entregando aquilo que Deus lhe confiou. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque, se você for olhar hoje, criança, vamos falar de criança? Por que as crianças têm dificuldade de ir na igreja? Por que as crianças não querem ficar na salinha do Kids? Chega lá, só tem tia, só tem mulher. Cadê aquela figura masculina, aquele cara que vai fazer? Ele falou, eu quero ser isso. Você lembra, a gente quer ser igual, eu quero ter um herói, eu quero ter um cara, eu quero ter. Vamos para a igreja? Não, vou ficar em casa. A sua mãe ia para a igreja. Então, com essa revolução, isso que a gente tem feito através de mentorias, explicando, trazendo conhecimento, mostrando de forma bíblica, científica, mas principalmente no dia a dia, como que esses homens precisam ser posicionados. A gente tem visto uma transformação, Fernando, que você não acredita. Famílias que estavam totalmente desconfiguradas, vivendo uma nova era em Deus. Vivendo um novo tempo. Como que eu falo que o sacerdote é a boca profética da casa, na hora que fala para orar, ele fala assim, não, eu não oro. Ou então é o crente que só fala amém. Não pode ser dessa forma. Como que você quer que seu filho um dia ore se ele nunca escutou o pai orando? Se ele nunca escutou um relacionamento direto com Deus, né? Não tem como. Porque todo mundo quer saber orar, a gente não sabe não, conversa com o Espírito Santo aí, que ele vai discutir. Conversar. Uhum. Aí, outra coisa que a gente fala muito, né, em casais, fala assim, vocês oram entre casais? Não, eu tenho vergonha de orar na frente dele. Eu falei, mas como que vocês têm vergonha de orar? Com todo respeito, não sei se pode falar isso, você fica pelado na frente do seu marido, sua mulher, e tem vergonha de orar? Então, você está entendendo que são talvez conhecimentos que as pessoas não têm? E deixa eu te falar uma coisa, Fernando. Infelizmente, no altar não tem como falar dessas coisas. E aí o que acontece? Essas pessoas também não procuram ajuda. Essas pessoas não procuram, sabe? A pessoa está predisposta a receber só uma marmitinha do evangelho. Só vou no domingo, o que me falarem ali eu tenho que aceitar, porque foi. Não é dessa forma. Você tem livre acesso. A Bíblia fala que Jesus Cristo, quando subiu aos altos céus, falou assim, estou deixando com vocês um semelhante a mim, que é o Espírito Santo. Né? Que é aquele que consola, aquele que vai estar com você em todo o tempo. Isso é muito forte, sabe por quê? Nós estamos negligenciando a presença do Espírito Santo. Eu estava em Sorocaba esses dias agora, e estava no carro voltando, e aí uma pessoa, a gente estava conversando sobre evangelho, falando um monte de coisa, e ele começou a falar dos heróis da fé, né? Falou, nossa,
muito interessante isso que aconteceu, tal. Aí eu trouxe para ele uma coisa do dia a dia e fiz para ele uma pergunta. Imagina você chegar lá para Davi e perguntar como que foi de você cortar a cabeça do gigante. Ele falou, nossa, Davi me contar, né? A gente fazendo, né? Sim. Caracterizando todas as situações. Eu falei assim, pergunta para Abraão como que foi, vai lá, pergunta para Jonas como que foi ficar dentro da baleia, né? O perrengue Ele de falou, Jó, nossa, deve ser incrível né? demais. O perrengue de Jó, né? O perrengue de Jó o tempo Pois é. inteiro, né? Aí ele falou assim, deve ser incrível, não deve? Eu falei, não, deve ser um momento, né? Deve ser poderia ser um podcast top, não podia? Pois é. Aí eu fiz uma pergunta para ele assim, mas você já imaginou que um dia que você estiver lá, essas pessoas podem chegar para você e falar assim, me conta como é ter a presença dentro de você. Uau! Me conta como que é ter o Espírito Santo com você de livre acesso. Irmão, é muito forte isso. E a gente negligencia. A gente negligencia aquilo que Jesus Cristo falou assim, eu estou deixando ele com você o tempo inteiro. Ele está 24 horas à sua disposição. E muitas das vezes a gente deixa isso por último. Então, quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa o quê? A acessar situações muito mais fáceis. Muito mais fáceis. Todas as vezes que a gente tem um erro, no fundo, a gente sabia que aquilo não ia dar certo. Perfeito. Todas as vezes que a gente tem, talvez, um insight de uma coisa que pode ser uma oportunidade, você sabe que aquilo é porque o Espírito Santo testificou em você. Então é isso. Hoje, o que eu mais tenho trabalhado é isso, para que principalmente o homem, o sacerdote da casa, entenda qual é o chamado dele. Que ele tenha esse discernimento, que isso faz um despertar na casa. Tem estudos que comprovam que se uma mulher converte, 30% de chance da sua casa converter. Mas quando um homem converte, 70% da casa converte. É o efeito que eu vou seguir meu líder, eu vou seguir aquele que vai. Que filho que não quer seguir um pai? É o herói, né? Ele vai ver É um vínculo. o pequenininho lá, mais novo, vai encarar o pai como um herói mesmo. É o meu pai, a minha referência, né? O vínculo. Teve um dia, e vou te falar, Fernando, quando Deus nos falou sobre o pastoreio, a gente não queria de jeito nenhum. Nem eu, nem a Raquel. Aí nós falamos, vamos orar? Aí nós falamos assim, que é uma estratégia que a gente usa, né? Na verdade, isso é bíblico, né? Por isso que eu falo, quando a gente conhece a Bíblia, a gente começa a usar coisas da Bíblia que nos facilitam. Grande maioria das pessoas falam assim para mim, assim, eu tenho dúvida de saber se é de Deus ou não é. Será que foi Deus mesmo que me falou isso ou não foi? E eu e a Raquel usamos uma estratégia que eu quero te convidar. Se você confia em Deus, começa a usar essa estratégia. A Bíblia fala que nós somos uma só carne. Não é isso que fala? Se eu estou sem mácula nenhuma, se eu estou ocupando meu papel, a minha esposa também, significa que o Espírito Santo tem que falar com ela e comigo. Por quê? Porque fala que é uma só carne, então tem que falar com os dois. Então é uma coisa que a gente usa como regra lá em casa. Isso é de Deus? Se o Espírito Santo falou comigo ou com ela. E outra coisa, de Deus sempre vai aproximar você dele. E uma coisa que não é de Deus vai te afastar dele. E na época a gente não queria esse pastoreio, né? A gente não queria isso. Mas nós falamos, isso vai nos aproximar de Deus. E Deus confirmou comigo, confirmou com ela. Então a gente foi e seguiu. E o legalzinho que o meu menino mais novo, um dia na feira de profissões, né? Na escola, né? Falaram, ele tinha que colocar qual era a profissão dele, né? E ele colocou que o sonho dele, quando ficasse grande, era para ser pastor. Uau. Mas olha que coisa interessante, como que é discernimento. E no dia, a professora falou assim com ele, Rafael, mas pastor ganha muito mal. Ele falou assim, não, professora, pastor ganha almas. Uau. É ressignificar, irmão. E muitas das vezes nós estamos pensando mais naquilo que a gente vai ganhar com as nossas funções, com os nossos dons, os nossos talentos, estamos esquecendo a verdadeira essência, né? Olha que coisa interessante. Jesus Cristo está virando quase um culto. Ué, mas tá bom, não nós estamos sentados aqui, tá meu na irmão. bênção. Nós vamos Mas é ficar bom, aqui horas. conhecer da Bíblia é muito bom. Conversar sobre a Bíblia com conhecimento é maravilhoso, né? Assim, porque você está contando a Bíblia
de maneira prática. E expande. Né? Expande a nossa mente, que você for, gente, isso faz muito A sentido. gente não está lendo a Bíblia King James 1611, que não é tão simples de ler, mas na prática tudo que está escrito ali você está colocando na sua forma de expressar. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo, quando começou a escolher seus discípulos, Um mais doido que o outro. com características totalmente diferentes, com vulnerabilidades, por isso que eu falo assim, é bom, dá pra gente ir, porque se eles foram. Mas hoje em dia muitas pessoas estão cedendo um verdadeiro evangelho por causa de coisas. Mas quando Jesus Cristo fez o chamado para os discípulos, ele falou assim, larga tudo e me siga. Tem muita gente que está largando Jesus e seguindo as coisas. Isso é um perigo. Por quê? Isso está prejudicando pessoas que conheceram mais o Evangelho. Tem pessoas que em alguns momentos da sua caminhada estão cedendo às tentações. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia fala assim, ó, aquele que está de pé, vigia para que não caia. Então, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, por isso que a gente tem que estar em vigilância o tempo inteiro. E aí eu vou voltar novamente, pode parecer até redundante, mas ter conhecimento. Porque a Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor, pronto para nos tragar. Se ele está pronto para nos tragar, significa que ele só está esperando uma oportunidade. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Por quê? Se tem uma coisa que o inimigo não é criativo. Hoje a gente está numa vida, né, no mundo da criatividade, né? Se tem uma coisa que o inimigo não é criativo, ele sempre vai tentar te tentar naquilo que você já caiu uma vez. Então você já tem conhecimento daquilo. O que você tem que fazer? Se blinda. Fugir da aparência do mal. A Bíblia fala assim, Jesus Cristo, quando foi lá, né, estava lá no Getsêmani, pediu os discípulos dele, os mais queridos, os caras, os conhecedores, os caras que andavam com ele, os fechamentos, ora aí comigo. Os caras não aguentaram orar. Aí ele falou assim, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem é da carne, quem é do espírito é do espírito. Por que a gente não está conseguindo hoje viver como um sacerdote, como um filho de Deus, como uma imagem conforme a semelhança? Justamente por isso, porque a gente tem sido mais carnal do que espiritual. Tem pessoas que às vezes falam assim, pastor, eu não estou dando conta mais, eu estou caindo em tentações. Às vezes no gabinete fala assim, olha, está voltando aqueles gatilhos espirituais, aquelas coisas minhas. Eu falo assim, quando você está orando, já aconteceu essa vontade? Não. Quando você está lendo a Bíblia, já aconteceu? Não. Eu falei, então faz mais. Né? Faz mais. Se dedica mais. Mas aí sabe o que você faz? Você fica rolando lá as coisas, você está lá, ó, flertando com o pecado. Quando você flerta com o pecado, irmão, vou te falar, é isso aqui, ó, para você cair. É isso aqui para você cair. É o que você falou, né? Criativo é só o nosso Deus mesmo. O resto ele usa justamente o que a gente acha que é bom, né? Afinal, o príncipe desse mundo, nós sabemos quem é, e usa justamente tudo aquilo que é bom, né? Afinal, aqui a gente tem coisas, entre aspas, né, boas, ele usa isso, né? Irmão, sinceramente, você acha que o inimigo vai aparecer com você com um chifrão lá? Não vai. Nunca. Isso não existe. É uma coisa que talvez as pessoas ainda tenham. Ah, não, está me aparecendo oportunidades. Quem abre porta não é só Deus. O inimigo ele te oferece portas que Deus vai te oferecer, que Deus já preparou para você, são bênçãos e promessas dele, só que ele está fazendo o quê? Ele está antecipando. E o nosso Deus não é um Deus de antecipar, o nosso Deus é um Deus de quê? De cronologia. É um Deus de quê? De passo a passo, de caminhada. A gente precisa ter clareza disso. Não existe nada que cai do céu. A única coisa que caiu do céu era o maná. E olha que coisa interessante. E mesmo assim não ficava mais de 24 horas não, né? Ele era diário. Ele era diário. E ele fala, e se você pegar para o outro dia, não vai dar. Uhum. Então a gente precisa entender isso. Não existem coisas. A única coisa que veio, caiu duas coisas do céu, o maná, que era a provisão diária, e Satanás. Mas veio, enviado dos altos céus, um que abriu mão da sua glória, que chama Jesus, e desceu aqui na terra para quê? Para ser o nosso exemplo.
Quem gosta de tirar nota total na prova? Não tem esse termo? Fala assim, gabaritei a Fechei a prova, prova, fechei a prova. Quer fechar a vida, irmão? Segue Jesus. Você vai tirar total. Vai tirar total. Eita glória! Olha aí, ó. Você achou que você tinha vindo aqui nesse episódio, deve estar olhando aí e falando, ó, eu estou aqui até agora. Sim, nós estamos aqui até agora. Toda vez que eu sento aqui é um aprendizado enorme. E literalmente aprender o evangelho com quem vive o evangelho. Isso é maravilhoso. Porque o resto é só aquelas coisinhas que fica escrita lá na igreja. Não tem problema não, tá, gente? Não me entendam mal, eu estou falando que não é sobre isso, é sobre viver, é sobre trocar experiência, é sobre conversar, é sobre movimentar. Jesus era movimento, ele ia buscar, ele ia, né? Então, nós precisamos de fazer isso também. Meu querido, quem que é o Euler daqui a 10 anos, cara, 10, 15 anos aí? Quem que é esse Euler? Eu quero ser aquilo que Deus me chamou para ser, sabe? Um homem forjado por Ele, um homem moldado. Acredito eu, né, pela minha fé, que Jesus vai ter voltado, então eu vou poder tirar várias informações que talvez eu não consiga ainda, né? Nosso Deus não se explica. Mas tem coisas que no fundo a gente quer falar assim, mas como era isso? Como que era aquilo, né? Para isso. Mas é uma pessoa que quer estar junto com a esposa, tá vendo meus filhos, meus netos criados, né? Eu falo que eu e a Raquel Barreiras, quando a gente decidiu se converter, nós decidimos de ver, sabe? De falar assim, ó, não dá mais para viver o que era. Pois é, até para um outro momento, né, a gente ter essa conversa, eu era de um lar católico, não praticante, e a Raquel era budista. Há 24 anos atrás eu casei no budismo. Uou! E eu era uma pessoa que qualquer religião que me chamasse, eu sempre fui uma pessoa interessada. E esse meu interesse gerava curiosidade. Qualquer pessoa que me chamasse qualquer religião, eu ia para conhecer, para ter discernimento. Só no evangélico que eu não tinha. Por isso que eu acredito que era, né? Era uma venda dos meus olhos que não me deixava chegar. Porque ele sabia que na hora que chegasse aquilo ia ser libertador, que ia me transformar. Então, eu e a Raquel, eu vou te falar por que dos 15 anos. Eu e a Raquel, um final de semana, às vezes, estava junto da minha mãe, ia para a igreja católica. Às vezes, no outro final de semana, estava na minha sogra e ia para o budismo. E eu e a Raquel não cuidava da vida espiritual dos meninos. E aí nós entendemos que aquilo era um grande problema. Por quê? A gente queria com que os nossos filhos crescessem, prosperassem, a gente queria que os nossos netos crescessem, prosperassem, a gente conseguia identificar algumas coisas do passado que a gente não queria que se repetisse, mas uma coisa a gente estava entendendo que estava acontecendo, nós estávamos deixando novamente os nossos filhos sem direção. E eu e a Raquel tomamos uma decisão, que a gente ia carregar a cruz da nossa família. O que é isso, carregar a cruz da nossa família? A gente ia talvez sofrer as coisas que precisariam ser sofridas, a gente ia quebrar laços que precisavam ser quebrados, a gente ia acabar com consequências que precisavam ser acabadas, mas que talvez o Bernardo e o Rafael não viveriam com tanta intensidade, mas eu tinha certeza que o meu neto, os meus bisnetos não viveriam. Então, o que é o Euler daqui a 15 anos? É uma pessoa que vai estar ainda mais defendendo os valores e os princípios que eu sei que são os princípios que vão fazer com que as minhas gerações prosperem. E quando eu falo prosperar, não é sobre recurso financeiro. É prosperar espiritualmente. Sabe a historinha É a jornada, né? É chegar no jornada. final e falar, combati um bom combate, guardei minha fé. Mas sabe aquela historinha que eu te falei do desenho animado? Do quadrinhos, história em quadrinhos? Uma vez eu estava na academia e o Espírito Santo trabalhou muito ao meu coração mesmo, né? Eu estava querendo voltar a treinar, não, aí eu vi um cara lá pegando supino, né? Eu falei, nossa, o cara é peso demais, não consigo nem ver o que é aquele negócio, nem eu lá no fraquinho, né? Aí Deus fez uma analogia comigo assim, o Espírito Santo falou assim, só que ele não conhece a palavra ainda. Ele era você, há um tempo atrás, conseguiria carregar peso de tudo, mas espiritual ele não consegue carregar.
Eu creio que existe uma musculatura espiritual. E essa musculatura espiritual precisa ser desenvolvida através da prática. Prática da leitura bíblica, a prática do devocional, a prática da oração em casa. Desde 2016, antes mesmo da gente converter, na nossa casa nós fazemos culto no lar todos os dias. O que é culto no lar? Todos os dias nós temos um momento em família que a gente ora, que a gente está sentado à mesa, onde a gente pode declarar. Tanto é que o Bernardo, desde 14 anos, ministra, né, prega. O Rafael, desde 10 anos de idade, sobe no altar. Por quê? Porque eles aprenderam a fazer isso. Aquilo para eles é normal. Eles acham estranho com uma pessoa que não faz. Justamente por isso, porque eu comecei a praticar. O apóstolo Paulo fala, não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Então é esse, o Euler é uma pessoa que daqui 15 anos ele quer estar mais forjado por Deus, mas com a certeza que ele ainda tem coisas para ser tratadas, né? Se o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, imagina eu. Maravilhoso, meu querido. E para quem estiver te assistindo aqui, imagina que você está aí de frente a um homem no seu consultório com a casa em ruínas, pronto para desistir, largar tudo e falar não dá mais. O que você diria para essa pessoa? Eu vou trazer para você um versículo bíblico que fala que Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele transformou a minha casa, se Ele transformou a minha vida, eu te garanto uma coisa, é possível. É possível sim essa transformação acontecer, mas para que isso aconteça, existe a necessidade de um posicionamento. Que talvez você ainda tenha essas dificuldades de discernir como é ou como não é. Te aconselho, procura uma pessoa da sua confiança, para caminhar ao seu lado. A Bíblia fala assim, como podem dois caminharem juntos com pensamentos opostos? Isso é muito forte, porque muitas das vezes a gente está querendo trazer conhecimento de pessoas que são totalmente aversas do que eu quero. Não, você tem que trazer para caminhar do seu lado, pegar na sua mão pessoas que acreditam que sim, é possível um casamento dar certo, que um casamento é uma promessa de Deus, que filhos são herança do Senhor. E você vai ter a certeza absoluta que durante um tempo Deus vai colocar a ordem em todas as coisas. Mas entrega o controle na mão dele. Acredita nas pessoas. Uma coisa, Parreiras, que eu sempre falo nas minhas orações, Deus, me apresenta os seus amigos. Me apresenta os seus amigos, né? A Bíblia fala que Deus se submete às coisas da terra. Então Deus já colocou aqui na terra pessoas que já passaram pelos processos que nós passamos, pelas dificuldades que nós já passamos, e essas pessoas venceram. E deixa eu te fazer uma pergunta que talvez seja uma reflexão sua. Você já venceu alguma coisa na vida, mas você é merecedor de ter vencido isso? Não, você não é merecedor. Você só venceu porque Deus agora quer te usar para ser canal de bênção na vida de uma pessoa. E, consequentemente, ser canal de bênção na vida de uma pessoa é você usar tudo aquilo que você aprendeu, que você foi forjado, para ser o quê? Um auxílio, para ser uma pessoa que vai ser um guia, vai direcionar uma pessoa através da palavra. Mas uma coisa muito importante, que isso eu aprendi, a honra e a glória sempre vai ser dele. Por isso eu quero te agradecer, eu sei que a presença do Espírito Santo aqui foi viva, e para a honra e glória do Senhor, nas minhas orações eu sempre falo, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, e que Ele possa continuar te honrando a sua casa, a sua família, os seus projetos, a sua vida ministerial, a sua vida profissional, mas principalmente que você esteja obediente a todo o tempo, e que você possa viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus também. Oh, maravilhoso! Galera, a gente vai ter que gravar um segundo episódio. Certamente, tá muito convidado, mais do que convidado. O dia que você quiser usar as cadeiras aqui do Jornada Cast para você bater um papo com sua própria esposa sobre um lar edificado, sinta-se à vontade. Amém. Porque esse projeto aqui não é do Fernando, isso aqui não é meu, não é do Fred, não é do Tico, não é do Bruno, não é de ninguém. Esse é um projeto do Senhor. O host aqui se chama Espírito Santo. Forte, né? hein? Então, a gente só é ousado. Meu irmão, muitíssimo obrigado mesmo, assim, por ter vindo, porque cada episódio que eu gravo, e esse episódio número 67... E tem mistério aí, hein? Né? Vou deixar você contar esse episódio. Conta aí, depois eu continuo, porque foi muito interessante na hora que eu assim, é porque
eu estava compartilhando aqui com o Fernando, Deus fala muito através dos números comigo, né? E o 6 é a representatividade do homem na Bíblia, né? O homem foi feito no 6º dia, né? E o 7 é a perfeição, né? Então, o 67 fala da moldagem do homem, da estruturação do homem para viver a perfeição dele, né? Ah, mas isso está trazendo, não. Vamos olhar lá em Caná da Galileia. Caná da Galileia, todo mundo conhece essa história, né? Foi o primeiro milagre de Jesus Cristo, foi num casamento. Por isso que eu falo, irmão, casamento é uma bênção de Deus. E aí, vamos lá, Fernando, você que principalmente que é da lógica, você vai me ajudar. O que é mais fácil? Transformar água em vinho ou pegar um copo desse aqui e encher de água? Não tenho nem resposta. Com toda certeza é muito mais fácil a gente encher alguma coisa de água do que transformar água em vinho. Isso é só um milagre, né? Só um milagre. Só que olha que coisa interessante. Lá, depois você pode pegar, tá lá no Evangelho de João, contando essa história desse casamento da Galileia. Até te aconselho, para você ver a Bíblia de uma outra forma, irmão. Isso faz com que, além de você conhecer, aprender, isso fixa. Lá fala que Jesus pediu para que o mestre-sala, o responsável pela festa, resolvesse uma situação que era o quê? Acabou o vinho. E aí Jesus Cristo fala assim, todo mundo sabe dessa parte, ele transformou água em vinho, mas esquece que eram 6 talhas. Tinham 6 talhas. E para que a talha era feita lá? Para que ela era utilizada? Ela era utilizada para purificação. Aí ele fala assim, vai lá e enche as talhas. Sabe o que ele está ensinando lá? Que nós homens precisamos nos encher. Uau. A gente precisa nos encher primeiro para que ele possa fazer o milagre. Uau. Não tem jeito de fazer milagre onde não tem nada. E eram 6. E purificação. A água testifica a presença do Espírito Santo. É como Jesus estava falando assim, se enchem do Espírito Santo, que eu faço o milagre. E eram 6 talhas. E aí a gente já sabe daquela história que foi uma festa linda, né? O vinho, né, falava de alegria, foi o que a gente falou lá no início. Casamento sem alegria não é casamento que agrada a Deus. Vou te ser muito sincero, e me perdoa, Deus, se talvez eu estou falando uma coisa carnal, mas eu acredito que casamento que não tem alegria não é um casamento que agrada a Deus. Concordo. E a gente precisa mudar essas coisas, porque a gente precisa trazer alegria. A gente precisa trazer alegria para todos os momentos da nossa vida, mas principalmente para o casamento. Porque um casamento é exemplo para filhos, para netos, para pessoas que estão aos nossos redores. Então é isso que é o 67. E 7 é a perfeição, né? A perfeição, irmão. No 7º dia ele descansa. E você citou uma coisa muito legal, vamos chamar de engraçado, mas é porque a maneira que você contou, né? Ele só criou a gente no 6º dia, porque senão a gente ia dar trabalho demais. Ia dar trabalho, né? Isso aí. Boa! Pessoal, obrigado. Euler, deixa aí seu contato, meu querido, tá aparecendo lá, o Fredão tá colocando ali, mas eu tenho certeza que esse episódio vai alcançar as pessoas que Cristo enviar, né? Seremos apresentados e utilizados como isso. Mas eu sei que você faz esse trabalho maravilhoso aí com casais. Deixa seu contato aí, por favor. Estou à disposição. Você tem aqui o Insta, caso você queira me chamar lá também. O telefone é 319-8468-4800. Estou lá para te servir, à disposição de você, te ajudar, talvez. Como uma pessoa um dia me ajudou, eu tenho certeza que se eu puder te ajudar, mas procure pessoas que possam te auxiliar, que isso é de suma importância. Quem caminha sozinho não dá certo. Ah, mas você está viajando. Não, até Jesus, irmão, precisou de 12 para caminhar com ele. Fortíssimo. Bom, espero que você tenha curtido, como eu curti muito esse episódio aqui, episódio número 67 do Jornada Cast. Se você curtiu, deixa seu like, faz um comentário. A gente não está aqui sobre quantidade de seguidores, não, porque a gente sabe que Deus, se a gente conseguir, através de cada episódio desse, transformar uma vida, porque quem transforma não somos nós, mas sermos usados como instrumento disso, já valeu a pena. A gente já vai gravar os 68º, 9º, 70 e por aí vai. O dia que ele não quiser mais, isso faz parte das minhas orações, que ele feche isso daqui e que isso daqui não vai fazer mais sentido nenhum. Bom, obrigado, valeu, meu irmão. Até a próxima, moçada. Fui.